Matheus, uma coisa que para mim tem sido uma novidade, tá, aqui nos últimos anos, talvez no Brasil, é a questão da nutrição, né, fetal, né, essa importância que as pessoas passaram a dar na nutrição da matriz ainda na fase de gestação e avaliando as implicações e os resultados que se obtém nesse bezerro lá no futuro, no peso ao nascer, desmama e até ao abate. O que é que vocês têm feito aí na universidade nessa área? Nessa área que envolve ambiente materno e durante gestação e resultado futuro, nós temos, inicialmente, né, nós começamos a fazer pesquisa justamente com isso. Inicialmente, nós procuramos trabalhar o efeito de condições, de modo mais generalistas, assim. Uma condição nutricional boa contra uma condição nutricional ruim, sabe? Uma situação em que uma restrição grande de nutrientes contra uma situação que atendia às exigências nutricionais da vaca para aquele estágio. E testando também épocas da gestação, né? Se isso acontecia no terço médio, se isso acontecia no terço final, e verificando como que, não só o impacto na progênie, mas principalmente como que a matriz lida com isso. Eu tenho me dedicado até mais nos últimos tempos a entender o lado da vaca. Sabe, assim, quais alterações fisiológicas e metabólicas que ocorrem e quais os impactos disso na produção da vaca no futuro também. Porque muitas vezes, quando você erra o manejo, você maltrata nutricionalmente uma vaca durante o período de gestação, o impacto futuro que você vai ter no bezerro é menor do que o que você tem na própria vaca, sabe? Porque se essa vaca, se é um animal de boa genética, que você investiu, que é um animal jovem, e ele não emprenhar depois, e você perder ele, você ter que descartar, às vezes você perde mais dinheiro do que o ganho da programação fetal lá no bezerro, entendeu? Mas realmente existe esse ganho, existe uma faixa de ganho a ser explorada pelo fenômeno da programação fetal, que na verdade não é ganho, é simplesmente corrigir um prejuízo que acontece quando a gente não trata bem a vaca durante a gestação. Eu tenho falado isso sempre nas palestras, nas apresentações. Matheus, Oi? Eu já assisti às suas palestras e eu gostaria que você detalhasse para a gente aqui. Você já começou a falar, mas eu queria que você frisasse bastante o que é que acontece. Ou seja, isso é que você, quando você tem uma programação fetal, você consegue aproveitar. Mas eu queria que você falasse isso, porque eu acho isso muito interessante, né? E no sentido de que muitas das vezes, né, é o desperdício genético que as pessoas têm. Eu gostaria que você explicasse com calma, que para mim é uma das coisas mais interessantes e dos equívocos que as pessoas têm quando se fala de programação fetal. O termo que você usou de desperdício genético é um termo muito bom, viu, de citar, porque justamente isso. A programação fetal a gente não coloca via programação fetal nada além do normal do animal, do potencial genético dele. O animal tem um potencial genético, a genética de qualquer animal, indivíduo, é definida na concepção, né? Juntou lá na hora da prenhez, inseminou, foi monta natural, juntou o espermatozoide com o óvulo, gameta masculino e feminino, plim, a genética do animal foi definida ali, né? Daí para frente, o que muda, toda a trajetória dele até virar a carne, é a expressão desse genótipo. E quando a gente fala de tecido muscular, aí tem que falar de tecido muscular, basicamente, que é o que tem mais importância para a produção de carne. Né? Nós estamos falando de um animal que chega no abate, o que paga a conta no final da cadeia da pecuária de corte é a carcaça pendurada no gancho. A carcaça,
majoritariamente vai ser músculo, né? A gente tem ossos e gordura, o maior definidor de valor da carcaça é a quantidade de músculo que está lá, né? E aí a gente tem que falar de tecido muscular. E aí na trajetória de desenvolvimento do tecido muscular de um animal, a fase em que a gente tem a replicação do número de células, a expressão do potencial genético do animal para compor, né, criar esse tecido que é o músculo esquelético, ocorre durante a gestação. Porque depois da gestação, o que a gente tem é aumento de tamanho desse tecido, né? E essa fase de criar o tecido, de formar, de expressar o potencial genético dele para tecido muscular, ocorre durante, assim, 90% disso, do grau de importância, vai ocorrer entre o 3º e o 7º mês de gestação, numa vaca de 9 meses e meio de gestação. E aí, o que acontece no ambiente da mãe, nessa fase, afeta a expressão desse genótipo, não só do ponto de vista quantitativo. Então, e as nossas pesquisas têm mostrado isso, né? Não é só número de células de músculo que é afetado, mas também o metabolismo, a programação metabólica dessas células. Então, como essas células vão lidar com os desafios que elas vão ter ao longo da vida, certo? Qual o padrão metabólico delas? Muitos mecanismos fisiológicos estão sendo alterados lá. E isso faz com que, quando a gente tem uma condição ruim nessa fase da gestação, a vaca transmite, né? A natureza, né? A vaca, acho que ela não consegue raciocinar sobre isso, mas a natureza evoluiu milhões de anos para programar o desenvolvimento desse bezerro para suportar essas condições desafiadoras. E aí a gente tem uma espécie de o que, pensando em produção, é um pioramento genético. E isso reflete lá na frente. Então, é uma teoria, né, a teoria da programação fetal, que foi colocada final da década de 80, início da década de 90, com pesquisas em seres humanos, é a teoria do fenótipo poupador, que diz o seguinte: a mãe que está gestante, se ela sofre ela passa por um desafio nutricional, vive num ambiente de escassez de nutrientes, o feto em desenvolvimento vai ser programado para ter condições de viver também num ambiente de escassez de nutrientes, depois que ele nascer. A natureza entende que isso faz parte da evolução, né? A natureza entende que se essa mãe está vivendo num ambiente de escassez de nutrientes, aquele bezerro que vai nascer também vai viver num ambiente de escassez de nutrientes. Então, a expressão do genótipo é modificada, é adaptada para que esse bezerro seja capaz de viver num ambiente de escassez de nutrientes. Ou seja, economizando nutriente, economizando tecido. Só que, e aí, assim, onde a natureza mais consegue economizar energia, economizar nutriente, é no tecido muscular, sabe? Sem atrapalhar o ciclo de vida do animal. Porque se a natureza programa o bezerro para ele ter, tipo, 30% a menos de desenvolvimento muscular do que o potencial genético dele, esse animal ainda assim consegue cumprir o ciclo da vida, que é nascer, crescer, reproduzir e morrer, certo? Mas economizando nutrientes, né? Só que do ponto de vista de produção isso é muito ruim, né? Porque é o que define a carne do animal. Então, quando a gente corrige nutrição, quando a gente corrige o ambiente materno da vaca durante a gestação, o que a gente consegue fazer é com que ela expresse, e o bezerro que está sendo gestado, expressem ao longo da vida o seu potencial genético, o máximo do potencial genético. Aí quando a gente faz um experimento de programação fetal que a gente encontra lá, como a gente tem resultado recente publicado, por exemplo, uma arroba a mais de peso quando o animal chega bom e magro, entendeu? Chegou 18 meses de idade, com uma arroba a mais, os filhos das vacas que a gente corrigiu a nutrição lá no terço médio contra aquelas que passaram fome. Essa uma arroba a mais, ela é um conserto, né? Não é um ganho. Os animais que estão com arroba a menos, na verdade, eles tiveram um pioramento da expressão do genótipo deles, contra o normal desses que ganharam uma arroba a mais. Canal Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas.